Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, está começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, hoje falando sobre perturbações evitáveis. Antes de mais nada, eu queria convidá-lo a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Você que gosta da programação da rádio, da TV Mundo Maior, que gostaria que outras pessoas também acessassem toda essa programação, pode ajudar se tornando um sócio, porque aí nós temos condições de melhorar os equipamentos, a manutenção e chegar mais distante. Então, você pode ligar no telefone 0800 12 18 38. Você pode falar de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, obter informações, e de sábado, das 9 às 15 horas. Você estará ajudando muitas pessoas a acessarem toda a programação. E também, agora vai haver o 17º aniversário do Clube Amigos da Boa Nova. Vai ser no Internacional, o Dia Internacional da Amizade, dia 30 de julho, das 9 às 13 horas. E você é um convidado a participar desse grande evento. Você pode obter o seu ingresso pelo telefone 0 operadora 11 2458 3214 ou acesse o site da Mundo Maior, que é www.mundomaior.com.br, e obter mais informações. A pessoa que quiser participar aqui do programa, telefonando, o telefone é 0800 979 5011. E estamos com o novo telefone do WhatsApp, que é o operadora 11 985 75 9580. Repetindo, 985 75 9580. Vamos falar. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento do programa para colocar no meu Face também. Então, deixa eu fazer aqui a atualização e já fazer o compartilhamento. Quem estiver lá no Face, agora sim, compartilhar. E já está indo. Rápido, né? Já foi lá para a minha página do Facebook. Muito bem. O livro que vamos utilizar se chama Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Olha só, gente. Dá uma pincelada sobre esses tormentos evitáveis. Eu estava conversando com o Damião, a gente estava exemplificando esta questão. Se você está entrando no ambiente, você dá uma topada com o seu pé na parede ou numa mesa, isso vai doer, não dá para escapar. Agora, você pode entrar num sofrimento desnecessário se ficar se queixando da batida que você deu com o pé. Por que fui bater o pé? Por que eu não prestei atenção? Eu sou muito distraído. A pessoa fica se atormentando por uma coisa que já passou. A dor que o indivíduo sentiu na hora é inevitável. O sofrimento é evitável. Ele não precisa ficar reclamando. Se você não pode acompanhar os seus amigos que têm muito dinheiro em festas, em passeios, em restaurantes, você não precisa se atormentar. Se você colocar na cabeça que tem que acompanhá-los e vai se endividar e vai ficar todo ansioso cada vez que eles pedem uma coisa nova que vai ficar mais caro a conta, você está se atormentando desnecessariamente. Nós temos que saber lidar com limites, tem coisas que não dão para fazer. Eu gostaria agora de estar em Paris, eu acho bonita a cidade, mas eu não posso. Eu estou aqui eu estou muito contente de fazer o programa, mas eu estou em São Paulo, e nem por isso eu vou infernizar a minha vida porque eu não estou em Paris. Então, tem coisas óbvias que nós geramos sofrimentos desnecessários. O indivíduo ele fica preso, detido naquelas cobranças ou naquela coisa que aconteceu, não se libertando, né?
E ele vai de tal forma incorporando o sofrimento como uma coisa natural que daqui a pouco faz parte da vida dele. Tem pessoas que não sabem falar uma coisa sem se queixar, sem falar de dor, do seu sofrimento, já está incorporado. Então, nesse livro, a benfeitora vem trazer algumas reflexões para nós pensarmos no dia a dia se nós estamos fazendo isso. Então, olha só. Sem qualquer dúvida, a Terra ainda não é o paraíso, nem poderia sê-lo, porque os seres humanos que a habitam ainda são atrasados na sua quase totalidade. E aqui nós pegamos algumas pessoas dizendo, mas esse mundo é muito cruel, tem muita gente bárbara, tem muitas pessoas más, e etc, e xinga e fala mal. Mas ela esquece de uma coisa, ela está neste mundo. Se este mundo é atrasado, ela está neste mundo atrasado e ela é atrasada quanto este mundo é atrasado. Por que este óbvio escapa de nós? Usando aí a Gestalt terapia, que trabalha a terapia do óbvio, às vezes o neurótico não percebe o óbvio. Então, se ele está num planeta inferior, é que existe uma consonância entre ele e o planeta. É claro que tem os mais evoluídos, sem dúvida, mas talvez eles não sejam tão queixosos como esse indivíduo que fica falando mal de tudo, e ele nem sempre faz o que precisa para melhorar o planeta. Por exemplo, parar de reclamar. Então, pequenos detalhes. Você ainda joga lixo no chão? Na estrada? Na rua? Você usa mal os serviços públicos, deixa a torneira aberta, ou na empresa, deixa a torneira aberta, deixa o sabonete caído no chão. Como que você lida com o seu meio ambiente? Você cuida dele ou não? É um detalhe, não é? Um espírito elevado, uma pessoa responsável, não vai fazer isso. Tem gente que abre a janela do carro e joga uma lata, como joga coisas piores. Uma vez eu estava na Imigrantes, um carro que estava na frente soltava bombas, né? Acendia e jogava, e aquilo poderia assustar um motorista e capotar o carro. Olha só que brincadeira que eles estavam fazendo. Agora, algumas dessas pessoas que aprontam o tempo todo no mundo, eles querem estar em planos melhores, mas como que é possível isso? Existe alguma mágica? Uma pessoa dessa, será que não levaria perturbação para esse lugar mais adiantado? É óbvio. Bom, então a sua quase totalidade é ainda de pessoas atrasadas, transitando do instinto para a razão. Nós saímos agora há pouco do instinto, olha só que coisa. Diante de poucos que se encontram em estágio menos penoso, já avançado da razão para a intuição. Já estão caminhando para a intuição, não é? Eles já pegam uma coisa assim no alto, uma capacidade de perceber as coisas, de captar, de assimilar, muito grande, né? Enquanto o outro está muito detido no racional fisiológico ainda, muito instinto, sem muita ponderação, discernimento para lidar com as questões da vida. É natural, portanto, que haja tormentos no mundo em face das imperiosas necessidades que se expressam em maior volume, consumindo os seus enganados portadores. Então, olha só, que haja mais tormentos no mundo em face das imperiosas necessidades. Nós criamos muitas necessidades falsas. É interessante que aquilo passa, às vezes, a ser uma prioridade para a pessoa. Ela incorpora aquilo como uma obrigação, né? Olha só. Os tormentos que se multiplicam, são derivados das ambições exorbitantes que não se convertem em realidade. Então, o indivíduo, ele tem uma ambição exagerada e ele não consegue realizar e se atormenta. Então, o que está acontecendo? Ele está percebendo? Será que ele não está colocando uma meta muito alta para ele? E aí, como ele não consegue alcançar,
ele pode entrar num processo autodestrutivo, de menos-valia, de dizer que é incompetente, que é incapaz, que não presta para nada, etc. Mas ele colocou uma meta muito grande. Eu sempre uso uma analogia. Imagina que você é um halterofilista e o seu corpo comporta levantar 50 quilos. E você faz os exercícios, 40, 50, 55. Aí um dia você fala, não, hoje eu vou levantar 100 quilos. E se põe lá a levantar 100 quilos e dá um problema nas suas costas, na sua coluna, ou você quebra um braço. Não era óbvio que ia acontecer isso? O seu corpo não comporta 100 quilos, não adianta você tentar. Né? Você pode ir subindo gradualmente, 50, 51, 52, né? Mas tem um limite que você não consegue ultrapassar. Então veja, se você coloca metas exageradas para você atingir, você pode estar arranjando um problema para você. Tem um filme muito interessante chamado O Amor é Cego, que o indivíduo ele tem um critério muito alto de afeto, ele quer mulheres muito bonitas para se relacionar. E ele não é tão bonito para ter essas mulheres tão bonitas, né? E obviamente que acaba tendo problema nos relacionamentos. Até que ele encontra uma pessoa da programação neurolinguística que faz uma ressignificação na mente dele para que ele estabeleça outros critérios para conhecer as mulheres. Esse outro critério são os valores morais dela, né? E não o corpo. Então ele se relaciona com uma mulher que ela é obesa, mas ele não percebe, porque ele vê o coração dela e ele vê beleza. E quem está de fora fala que há uma certa... o casal não se conjuga muito bem, né? Porque ela é obesa e ele é magro de alguma forma. Então, isso mostra bem que ele tinha um critério muito alto de afeto que ele não tinha capacidade de cumprir aquilo lá. Então, como diz aqui Joana de Ângeles no título desse livro, é um tormento evitável. O indivíduo não precisa se atormentar, né? Você não pode exigir de você coisas que não consegue. Você pode ter o Chico Xavier como modelo de comportamento, não é? Do homem integral. Se você não consegue fazer o que ele faz, você não precisa se atormentar. Porque para ele chegar lá, ele teve muita caminhada, a trajetória dele foi muito grande, não é? Se você começou agora a se envolver, a se entreter com esta questão humanitária de doação de amor, da prática da caridade, você é um aprendiz. Todos nós somos aprendizes, né? E então não se cobra coisas que você não tem capacidade ainda para fazer. Depois tem outro exemplo aqui. Das aspirações absurdas que não são consumidas. Aspirações também está ligado ao indivíduo desejar algo muito distante. Por exemplo, você pode estar numa empresa e você pode aspirar a ser gerente ou diretor. Tem lugares que isso é factível, que é possível, né? Existe um plano de carreira, você faz muitos cursos. Enfim, esta capacitação que você tem pode permitir chegar lá. Mas tem empresas, às vezes multinacional, que tem uma complexidade muito grande, que tem outros critérios para avaliação, que não é possível. Não é possível. Você pode trabalhar 20 anos, você nunca vai conseguir chegar no topo, não é? Então, você tem que saber avaliar isso para não se frustrar, porque não depende de você. Tem essa questão. É a mesma coisa. Nós vemos muitos pais quererem ajudar os filhos, que é importante e às vezes é um compromisso que eles assumiram antes da reencarnação. Só que os filhos têm livre arbítrio, não é? E nem sempre eles fazem aquilo que os pais querem. E os pais têm que saber lidar com esse limite. Agora, veja, cada caso é um caso. Digamos que você tem um adolescente, ele está enveredando para o uso de droga e de bebida. Você tem que intervir. Tem que dar um jeito dele não usar isso daí. Se continuar usando, vai fazer uma internação, tratamento. Você pode intervir para ajudá-lo. Agora, chega uma idade que ele tem a liberdade de fazer escolhas, não é? Agora, não entrando nessa questão da liberdade, mas da questão da compreensão, do seu filho entender algum aspecto moral que você queira passar para ele. Se ele não consegue alcançar, você tem que saber lidar com isso, porque ele não tem capacidade para entender aquilo lá.
E tem pais que ficam desesperados, que eles querem que os filhos entendam alguns princípios, mas eles não têm capacidade por enquanto. Não desista do seu filho, mas saiba lidar com limites para você não se frustrar. Depois, dos sentimentos, né? Outro aqui tormento, dos sentimentos nefastos que dominam a maioria. Dos pensamentos vis que vão sendo acumulados. Então, estes sentimentos que ela fala primeiro aqui, deixa eu pegar aqui novamente, dos sentimentos nefastos que dominam a maioria. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na mesmice da maioria, nós vamos nos perturbar por causa da maioria fazer determinado comportamento? Não, não é porque a maioria tem um comportamento desequilibrado que você precisa tê-lo também, não é? Aliás, serve como espelho. Opa, não é isso que eu quero para mim. Outra coisa aqui, dos pensamentos, né? Que vão sendo acumulados e vitalizados em todo momento das ações inditosas que se praticam, né? Que pensamentos são esses que nós vamos guardando internamente, que podem somatizar, que são prejudiciais, que geram sofrimentos desnecessários. Por exemplo, o indivíduo ficar ruminando. Por que eu fiz isso daqui? Por que eu não mudei o meu caminho? Por que eu não falei tal coisa? E a pessoa fica rodando o mesmo pensamento dentro dela, como um filme, que não para nunca, né? Então, é um pensamento pernicioso, que vai trazer sofrimento desnecessário. Daqui a pouco a pessoa somatiza, tem dores no estômago, dor de cabeça, insônia, não para de pensar naquilo e não precisava. Então, tem sofrimentos que são evitáveis. E aí o indivíduo poderia catalogar como fazendo parte do seu karma. Ah, mas é meu karma, eu tenho que passar por isso. Será? Tem coisas que não. Deixa eu ver aqui como que está na internet. Se nós temos alguma pergunta. As pessoas dando parabéns aqui ao programa, muito obrigado. Deixa eu ver aqui com a Marta e com a Vera, se está tudo ok. Deixa eu atualizar. Ok, carregando. Bom, faltam 2 minutos. Eu estou me acertando aqui. Vocês tenham só um pouquinho de paciência. Muito bem. Bom, esse caldo de cultura materialista, muitas vezes disfarçada de religiosismo ou de ânsia de espiritualidade egoísta, representa o que se cultiva, o que se divulga, o que se tornou prioritário na convivência social, não é? Esse caldo de cultura, esse conjunto de coisas, né? Essas exigências que fazemos conosco, a sociedade que também tem as suas imposições, as suas ditaduras, de como o indivíduo deve se comportar, e nós vamos entrando nesse esquema e podemos nos perder. Agora, veja, a sociedade também tem coisas muito legais. A cultura traz aprendizados que é o resultado dos esforços humanos, ensinando para o indivíduo como deve agir em determinadas situações, valores que ele adquire que são importantes. Então, não vamos desdenhar a nossa cultura, não. Ao contrário, vamos melhorar. Bom, o inconformismo decorrente das paixões primevas ainda não superadas, induz a revolta quando deveria estimular a realização de ações enobrecedoras. Então, olha só, o inconformismo, o indivíduo não se conforma, ele não aceita as coisas do jeito que são. Decorrente das paixões primevas ainda não superadas. Ele traz essas paixões. Ele tem desejos que ainda não superou. Mas ele não se conforma, né? Ele quer atender esses desejos. E aí traz o sofrimento. Então veja que também é desnecessário. Decorrente das paixões primevas ainda não superadas, induz a revolta. Bom, estamos na hora do intervalo. Enquanto você reflete aí, pensa
nessas ideias, se você está se atormentando desnecessariamente, e voltamos já. Sabe aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br e acesse a aba Como Doar para maiores informações. Afinal, compartilhar algo com o próximo é sempre bom, porém compartilhar conhecimento é melhor ainda. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Eu conheci a doutrina espírita desde pequenininha. Praticamente nasci no centro espírita, porque o meu avô João, já era espírita, e minha mãe, que era uma médium, ela já trabalhava em centros espíritas. É muito importante o papel da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de outros veículos que têm esse foco. Falar do bem, falar dos valores morais, falar dos desafios da humanidade e como nós podemos nos fortalecer para vencer essas dificuldades, esses obstáculos, que estamos o tempo todo nos deparando. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Muito bem, estamos de volta falando do livro Diretrizes para o Êxito, do tema Tormentos Evitáveis. Antes disso, quero convidá-lo, você que está participando do programa, às palestras que serão realizadas nesta e na outra semana. Dia 22/7, às 16 horas, eu vou estar no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, na rua Padre Chico, 198, Vila Pompeia. Vou falar sobre reencarnação. No dia 23/9, às 9 horas, estarei no Centro Espírita Caminho da Luz, na Avenida Pompeia, 648, Água Rasa. E no dia 26/7, às 20h30, estarei com o Deluca, no Grupo Espírita Esperança, na rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, falando dos desafios de mudar. Você está convidado. Depois eu deixo no Facebook os endereços, à medida que vão chegando. Bom, chega de sofrimentos, mas olha só, Joana de Ângeles continua ensinando.
A autoinsatisfação em face das reflexões falsas sobre triunfo pessoal e conquista de felicidade empurra para os tormentos que poderiam e deveriam ser evitados. Bom, primeiro, autoinsatisfação. Tem pessoas que é uma eterna insatisfeita. Ela fala do trabalho, fala dos parentes, fala do corpo, fala do bairro, fala do planeta, fala de tudo, né? Pessoalmente, muitas vezes, você faz um agrado, você convida para uma festa e vai ela lá reclamando. Você dá um presente, ela esboça um sorriso e volta para a cara fechada. Nada é suficiente, sempre insatisfeita. Agora, o pior disso é que ela atira a responsabilidade para o meio exterior, né? Ah, mas é este mundo, as pessoas, sempre tem um responsável, né, para a insatisfação dela. Ela nunca consegue se saciar. Bom, aí vem o Espiritismo ampliando a nossa visão, né? Com a psicologia, nós podemos entender que esta pessoa pode ter tido, na infância, ou mesmo no período intrauterino, sentimentos inamistosos dos seus pais, como do meio social, e quando nasceu, pode ter estímulos negativos, uma convivência difícil, irmãos briguentos, pais inamistosos, pode ter uma série de fatores que gerem este comportamento no indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, algumas outras crianças que passaram por aquilo, elas não são insatisfeitas. Então, você veja que o problema não é somente a situação atual. É o que o indivíduo carrega dentro dele. É aí que a gente começa a entender. Nós, como espíritos imortais, reencarnacionistas, nós entendemos que a personalidade atual não é o resultado somente da formação dessa existência. A partir do seu nascimento foi se formando sua personalidade. No período intrauterino já começa. Quando nós mergulhamos no útero de nossa mãe, nós já trazemos uma história, né? Então, eu ia falar eterno insatisfeito, não é eterno, temporário insatisfeito, ele já traz alguns conflitos interiores de coisas erradas que cometeu, que gera autojulgamento, autoculpa, e que vai gerando confusões internas, no qual gera esse desgosto, este mal-estar, esta insatisfação, porque há tormentos não resolvidos internamente que fica minando a mente da pessoa. Quer ver um exemplo assim bem próximo que nós podemos passar? Digamos que você, na hora do café hoje, tenha comido alguma coisa indigesta. Se você come essa coisa indigesta, você agora está fazendo as suas coisas e está com o estômago embrulhado, com dores, o seu estômago fica roncando, aquele mal-estar, né? Por quê? Porque anteriormente você colocou coisas nele, comida não muito boas, que tem alguma coisa vencida, e que gera esse mal-estar, né? Então, muito bem, psiquicamente, o indivíduo pode ter colocado coisas na mente dele, decorrente de vivências passadas, que ele traz dentro dele, gerando estes males que ele enfrenta, entendeu? Não é uma coisa gratuita, não é uma coisa do nada. Então, pode estar relacionado às realizações presentes como do passado. E, ao mesmo tempo, presente e passado, os dois juntos ao mesmo tempo, ok? Então, olha só. A autoinsatisfação em face das reflexões falsas sobre triunfo pessoal e conquista de felicidade. Por exemplo, o indivíduo pode estabelecer como triunfo pessoal, é isso a palavra que ela usa, né? Triunfo pessoal, ele, aos 30 anos, ser diretor de uma empresa. Bom, ele pode fazer essa trajetória, fazer cursos, tentar, mas digamos que não conseguiu. Ele sabe lidar com a frustração? Ele tem que aprender. Então, às vezes, ele pode achar que o triunfo é ter um cargo de diretoria, que triunfo é ter, que nem existia aquele desejo há um tempo atrás do indivíduo ter $1 milhão guardado. Ele pode achar que triunfo é esse.
Eu quero chegar aos 40 anos, ter uma casa própria, carro, ter uma economia, e de repente ele não consegue. Pode ter motivos, pode ter sido negligência dele ou não. Às vezes é uma prova dele não conseguir resultados por causa dos usos inadequados que ele teve no passado. Não é? Então tem motivos. Agora, eles não são suficientes para acabar com a vida dele. Aí vem a capacidade de resiliência, né, e adaptação. Espera, eu tentei, eu me esforcei, não deu, não tem problema. Vamos pegar coisa mais simples. O indivíduo deseja de todo modo ter um curso universitário e não consegue. Não consegue dinheiro e tempo para fazer aquele curso. Pode ser um impedimento da vida, que é uma prova para ele saber lidar com os limites, ele saber respeitar uma profissão que talvez desdenhou no passado, não é? Agora, isso não precisa acabar com ele. Percebe? Tem coisas que você pode desejar que são dispensáveis, que não são necessárias. Não quer com isso dizer que nós vamos desistir dos nossos projetos, dos nossos planos. Não é isso. Nós vamos tentar. Se você não consegue, saiba lidar com essa frustração sem se auto-martirizar, sem se auto-destruir. Não é? Porque tem gente que vai falar, eu sou um lixo mesmo, eu não presto, eu não tenho valor, eu não consigo nada, os outros conseguem, eu não consigo. A vida não é isso. Às vezes, o que vai te enriquecer mais ainda é a frustração de não conseguir aquela profissão. Aquilo vai te enriquecer para acabar com uma arrogância que você trazia internamente, numa vida passada, onde você foi senhor, né? E que as pessoas estavam submetidas aos seus desejos. Então, esta subprofissão veio curar a sua arrogância de se achar melhor do que os outros. Então, o que é melhor? Ser visto pelos outros como triunfador, mas angustiado por dentro? Ou uma pessoa se sentindo interiormente íntegra, equilibrada, contente com a vida, mesmo que não tenha os troféus que a vida possa oferecer? Ou a sociedade, né? Então, o que mais aqui? Então, falar dessas falsas ideias sobre triunfo pessoal e conquista de felicidade. O indivíduo pode achar que conquista da felicidade é ter um carro zero, é fazer uma cirurgia corretiva no corpo. Ele pode fazer e se sentir bem, como pode se sentir mal, depende, né? Às vezes o problema não é do corpo, é da personalidade. Você corrige o corpo, mas a personalidade continua doente. Aí não adianta. Tem uma pessoa no telefone, quem é? Duval, bom dia. Olá, bom dia, quem que é? Duval. Druval. De onde você é, Druval? Guarulhos. Pois não, bem-vindo ao programa. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu estava dirigindo, né, e estava ouvindo o teu programa no início, que estava falando das pessoas que, quando acontece alguma coisa, depois fica se martirizando, né? Isso. Então, e comigo acontece o contrário. Quando não acontecem as coisas, mas eu fico me martirizando. Mas o que acontece? Eu sempre agradeço por não ter acontecido aquela coisa, mas mesmo assim eu fico me martirizando, falo, você precisa prestar mais atenção, né? Não pode ficar tão distraído, entendeu? Entendi. Eu creio que isso também se enquadra naquilo que você estava falando. Sim, porque você pode cair num processo crítico consigo mesmo, destrutivo. É óbvio que você tem que se corrigir. Puxa vida, pisei na bola, não deveria ter feito isso, vou tentar fazer diferente. Para por aí. Se você for muito adiante, você começa a desenvolver o vício da autocrítica desnecessária. Não é? Nós temos que ser rápidos na resolução dos problemas. Tem que ser rápido. Então, tem que ser uma atitude mais inteligente. Opa, pisei na bola, não vou fazer mais. Às vezes, você pode até anotar, você pode ter uma agenda das suas falhas, dos seus acertos, né? Isso pode ajudar. Mas nós precisamos aprender a transformar a crítica excessiva em ações produtivas. Ok? Tá bom. Mas muito legal a sua participação. Obrigado, viu? Obrigado a você. Um abraço, Druval. Bom dia. Bom tchau, dia. Tchau.
Bom, vamos lá. Então, olha só, o que você está estabelecendo aí como felicidade, né? Deixa eu ver aqui. Geram tormentos que poderiam ser evitados, empurra... Assim. Então, isso vai empurrar para os tormentos que poderiam e deveriam ser evitados, mas que comprazem a quem os vitaliza. Tem gente que se compraz, ou seja, tem prazer em ficar se queixando, em sofrer, não é? E aí pode ter conflitos de personalidade, coisas que ele traz do passado que não foram resolvidas, que pode gerar essa satisfação em reclamar, em não dar certo a algumas coisas. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que se sentem invisíveis. O que é isso? Elas acham que não são vistas pelos outros, não são escutadas, não são amadas, não é? Então, é um problema subjetivo, interno, pode ser decorrente de alguma experiência mal sucedida, que ela generaliza. Então, um meio dela ganhar atenção é se queixar. É ela falar, puxa vida, eu fiz um exame, estou com uma doença muito difícil. Aí ela recebe um monte de atenção. Pronto, aquilo traz um ganho para ela. É o que nós chamamos de ganho secundário. Percebe? Agora, é um ganho secundário, é um ganho muito pobre de atenção. É um ganho doentio. Ela precisa sair dessa vitimização, de se achar desamada, mudar esse aspecto e estabelecer vínculos construtivos no qual ela receba afeto. E não essas migalhas de afeto, não é? Então, se você percebe que você fica contente quando os outros comentam as suas dificuldades, as suas doenças, os seus insucessos, cuidado, muda isso daí. Você é uma centelha divina como todos nesse planeta. Você tem capacidade de superar o que está acontecendo com você. E se hoje você está amargando uma dificuldade, é o resultado de realizações mal sucedidas do passado. E nós reencarnamos para acertar, para mudar, e não ficar na vitimização. Se não foi de vida passada, pode ser dessa vida. Se não é dessa vida, se faz parte de um contexto social, é o convite da vida, é um convite maior para a melhoria pessoal. Deixa eu ver como que está aqui. Bom, continuando. Os desvios de comportamento a que muitos se entregam porque preferem as aberrações às atitudes equilibradas geram transtornos íntimos. Então, veja bem, você sai para conversar com seus amigos e você, de repente, bebe uma lata de cerveja. Mas, ao contrário disso, você bebe 1 dúzia de lata de cervejas, 2 dúzias. Você está caindo num comportamento aberrante. Se você está se relacionando com alguém, não é? Está namorando, e vocês trocam carícias, é normal. Agora, se vocês começam a se bater, a se ofender, é aberrante, é um comportamento aberrante, não é um comportamento natural. Se você trabalha numa empresa, trabalha 8 horas, 10 horas, é normal. Se você trabalha 24 horas, se você não tem descanso para você, é um comportamento aberrante. Né? Então, se o indivíduo fica tendo comportamentos desastrosos, perturbadores, ele está chamando sofrimento para a sua vida. Aí não dá para evitar, né? Porque ele está favorecendo. Então, nós temos que aprender a evitar. Espera aí, eu ultrapassei. Eu só faço 8 horas de trabalho, ou 10 horas, seja lá o que for, mas que não seja excessivo, não é? Eu tenho que trocar com a minha companheira, com a minha namorada, com a minha esposa, afetos e não grosserias. Quando a gente briga, é outra coisa, a gente discute, né? Agora, só voltando à questão da cerveja, isso serviu só como exemplo, mas eu sou pessoalmente radical quanto ao uso do álcool. Eu acho que a pessoa não deve usar em hipótese alguma. Isso é dispensável, é desnecessário, né?
A bebida tem levado muitas pessoas ao buraco, muitas pessoas a serem obsediadas, a sofrerem bastante. Eu estava vendo uma comunicação mediúnica de um espírito que foi um alcoólatra. Você já viu alguém ser obsediado porque gosta de suco de laranja? Ou de refrigerante? Não, né? Mas obsessão por álcool tem. Tem. Você já viu alguém morrer de overdose de suco de limonada? Não, né? É óbvio. Por bebida tem. A bebida acaba com a vida da pessoa. E ela muitas vezes fica em regiões inferiores por causa dos vampiros que vão sugar as suas energias. Então, a bebida é uma droga que tem que ser eliminada do planeta, que não serve para o consumo e equilíbrio das pessoas. Nós temos que arranjar outros meios. Então, se você usa a bebida para ser extrovertido, você é um dependente do artifício bebida para ser extrovertido. Você precisa desenvolver a capacidade pessoal que você já traz dentro de você, a capacidade de extroversão. Então, quando você desenvolver este valor chamado extroversão ou coragem, você não precisa mais de artifício. Não é? É uma capacidade natural sua que você sempre vai ter. Reflete sobre isso. Muito bem, que mais? Eu estou aqui com 4 minutos, não é? 4 minutos, é isso mesmo. Tem uma parte desse livro que eu achei muito bacana, olha só. O uso indevido e ignóbil que muitos indivíduos enfermos da alma e da mente vêm fazendo dos abençoados veículos de comunicação eletrônica, olha, abençoados, olha isso. Comunicação eletrônica de massa, como de outras formas, não anula as vantagens que os mesmos oferecem, nem tisna a limpidez da proposta de facilitar a existência humana. Tem gente que usa mal e prejudica a existência, mas os celulares, os tablets, os notebooks são muito importantes para as nossas comunicações. E olha o que diz a benfeitora. Auxiliando os tímidos a fazerem amigos e gerarem afeições, proporcionando conhecimentos enriquecedores a milhões outros que não disporiam de meios para consegui-lo de outra forma. Tem pessoas que não conseguem, às vezes, ir para um ambiente onde tem outras para ele conhecer. Uma balada, uma festa, um encontro, ela tem timidez. E ela vai ficar isolada do mundo? Então, o celular ajuda, os aplicativos vai ajudar ela a conhecer outras pessoas que gostam dos mesmos interesses, que pode ter esses vários grupos, né, de pesquisa, de estudo, etc. Ela vai criar amizades que ela não conseguiria fazer no ambiente público, que vai tirar ela daquela solidão. E mesmo para namorar, através de aplicativos, é claro, com bastante critério, com bastante ponderação. Eu conheço pessoas que conheceram parceiros e parceiras para namorar e casar num aplicativo, que deu certo, né? Então, usa com bastante critério. Agora, ajuda as pessoas. Infelizmente, tem gente usando mal para fazer uma série de coisas que elas acham que ninguém está vendo, mas elas vão se comprometendo com tudo que elas estão disseminando nos meios de comunicação, né? Usando do conhecimento para prejudicar os outros, falar mal dos outros, veicular ideias perturbadoras, etc. Bom, nós estamos a 2 minutos do programa. Quem não pegou no começo do programa, aqui está. O nome do livro, Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. E eu queria só reafirmar a palestra de amanhã, que vai ser no Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, na Rua Padre Chico, 198, Vila Pompeia, às 16 horas, para você que está ouvindo aí, acompanhando ao vivo o programa. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, deixa de sofrer, tem sofrimentos desnecessários, ao contrário disso, busque saúde, alegria, autoconfiança para sua reencarnação ser mais proveitosa. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.